Prezados alunos, é um grande prazer. Voltamos hoje, então, para dar continuidade às nossas aulas. E hoje nós estaremos tratando, então, aqui da Sociologia do Direito, com o tema o direito como categoria da mediação social entre a factibilidade e a validade. Esse é um texto de Habermas, então nós estamos discutindo alguns dos aspectos desse clássico, né, que em outras palavras é muito utilizado também na sociologia, né, principalmente com relação às contribuições que ele traz para nós, quando discute basicamente diversos aspectos da sociologia, e dentre eles, né, uma relação também sobre a composição do direito. É importante a gente pensar que dentro dessa relação, principalmente desse texto, a gente vai perceber que muito se fala sobre a questão da comunicação. Então a comunicação ela tem os seus efeitos, tem as suas composições, tem as suas relações e principalmente dentro desse contexto a gente vai perceber as discussões que ele faz. É um texto de grande contribuição, ao mesmo tempo a gente pode pensar que é um texto de certa forma um pouco longo, né? Mas em outras palavras não um texto assim que exacerba, né, basicamente essa ideia da composição de uma leitura básica nossa, né? Ele é um texto razoável, né, para que se possa discutir esse princípio. Existe um pouquinho da complexidade dentro desse texto, por quê? Porque os diversos componentes eles estão dentro de um texto sendo atribuídos a ações e temas que já foram discutidos em momentos anteriores. Então ele agrega, ele traz muito a relação de diversos autores que são citados dentro do seu texto. Mas a princípio, quando discutimos a característica da comunicação, é um dos fatores mais importantes aqui que a gente vai perceber essa forma da comunicação, da linguística, e dentro desse processo que influencia basicamente quando se discutir a questão, por exemplo, do direito. Ok? Então a todos vocês, esperamos que seja bem proveitoso essa aula e a gente possa então apreciar algum dos pontos importantes que esse texto nos traz aí nas suas discussões. Então vamos ao nosso primeiro slide. A modernidade inventou o conceito da razão prática como faculdades subjetivas, transportando os conceitos aristotélicos para a premissa da filosofia do sujeito. Ela produziu um desraizamento da razão prática, desligando-a de suas encarnações nas formas de vida cultural e nas ordens da vida política. Isso tornou possível referir a razão prática à felicidade entendida de modo individualista e à autonomia do indivíduo moralmente agudizada. A liberdade do homem tido como um sujeito privado, que também pode assumir os papéis de um membro da sociedade civil, do Estado e do mundo. No papel de cidadão do mundo, o indivíduo confunde-se com o do homem e nem geral, passando a ser simultaneamente um eu singular em geral. Temos a individualidade, temos a coletividade, são dois fatores importantes dentro desse conceito, né, de toda uma forma de pensar as faculdades subjetivas, né? Então, tanto é possível viver dentro do universo da individualidade, como é possível também viver dentro desse contexto do coletivo, ou seja, vivendo com outras pessoas. Então, essa forma que se faz, essa forma que se identifica, é essas estruturas que elas se aproximam. E a possibilidade que se tem efetivamente de se conviver dentro desses dois cenários aí. Vamos adiante. Nas tradições culturais da velha Europa, havia uma ligação demasiada direta entre a razão prática e a prática social. Isso fez com que essa última fosse abordada unicamente pelo ângulo de questionamentos normativos ou criptonormativos, filtrados através de uma filosofia histórica. Até Hegel, a razão prática pretendia orientar o indivíduo em seu agir, e o direito natural deveria configurar
normativamente a única e correta ordem política e social. Todavia, se transportamos o conceito de razão para médium linguístico e os aliviamos da ligação exclusiva com o elemento moral, ele adquire outros contornos teóricos, podemos servir aos objetivos descritos da reconstrução das estruturas da competência e da consciência, além de possibilitar a conexão com modos de ver funcionais e com as explicações empíricas. Bom, dentro dessa estrutura a gente pode perceber então, como ele fala, razão prática, razão social, né? As duas composições que conseguem agir dentro de um mesmo ambiente, né? A orientação do indivíduo e a sua prática, elas são dois compostos assim que vão se organizar dentro desse cenário. A prática, efetivamente, nem sempre ela vai compor esse princípio orientador de cada pessoa, de uma característica moral. A prática ocorre. Mas os princípios que orientam essa prática, eles vão também ser vistos dentro desse cenário. Então, as duas composições, elas podem ser discutidas de forma ampla e, ao mesmo tempo, na sua relação. Vamos adiante. A razão comunicativa, ao contrário da figura clássica da razão prática, não é uma fonte de normas do agir. Ela possui um conteúdo normativo, porém somente na medida em que o que age comunicativamente é obrigado a apoiar-se em pressupostos pragmáticos de tipo confratual. Ou seja, ele é obrigado a aprender idealizações, por exemplo, a atribuir significado idêntico a enunciados e levantar uma pretensão de validade em relação aos proferimentos e a considerar os destinatários imputáveis, isto é, autônomos e verazes consigo mesmo e com os outros. E ao fazer isso, o que age comunicativamente não se defronta com o ter que prescrito de uma regra de ação, e sim com o ter que de uma coerção transcendental fraca, derivado da validade deontológica de um mandato moral, da validade axiológica de uma constelação de valores preferidos ou da eficácia empírica de uma regra técnica. Um leque de idealizações inevitáveis forma a base contrafactual de uma prática de entendimento factual, o qual pode voltar-se criticamente contra seus próprios resultados e transcender-se a si própria. Essa é uma relação que nós poderíamos entender, então, que mesmo dentro dos princípios, pode ocorrer de forma contrária. Então não há uma forma prevista a qual você pode então entender como as coisas, ou até mesmo prever como as coisas vão ocorrer. Então diversos fatores podem, em outras palavras, determinar caminhos diferenciados dentro da sociedade. Assim, o comportamento, ele pode então ter essas diversas variações, né, dentro de ações previstas ou mesmo dentro de ações não previstas. Então ela vai, em outras palavras, decorrer dentro desse processo. Ela vai caminhar por essa vertente. Portanto, não é muito fácil entendermos que toda a teoria da complexidade que existe nessa análise do contexto social tramita dentro dessas variantes, ou seja, dessas formas diferenciadas que possibilitam agir de formas diferentes dentro da sociedade. Vamos ao nosso próximo slide. O princípio da teoria do discurso, configurado inicialmente de acordo com a formação da vontade individual, comprovou-se no campo ético e na filosofia moral. Entretanto,
é possível provar sobre pontos de vista funcionais porque a figura pós-tradicional de uma moral orientada por princípios depende de uma complementação através do direito positivo. Pois esta razão, questões da teoria do direito rompem o limite, o quadro de uma reflexão meramente normativa. Apoiada no princípio do discurso, a teoria do direito e do Estado de Direito precisam sair dos trilhos convencionais da filosofia política e do direito, mesmo que continue assimilando seus questionamentos. A necessidade que se tem de discutir os comportamentos da sociedade e, ao mesmo tempo, de você perceber a necessidade da composição num princípio normativo, nós estamos falando dessas duas questões, do princípio ético, do princípio moral e do princípio normativo. Essas três vertentes vão fazer com que nós pensemos como a sociedade efetivamente age, no princípio individual, no princípio coletivo. Essa composição, ela vai, em outras palavras, agregando um cenário, que esse cenário é analisado, né, obviamente, dentro dessas perspectivas. Então, a necessidade de você ter uma característica e uma estrutura normativa, ela vem complementar, em muitos casos, lacunas que ficam abertas dentro dessa perspectiva moral e dentro dessa perspectiva ética na sociedade. Então, ela vai compor, ela vai estabelecer, ela vai ser coercitiva dentro desse cenário. Portanto, ela tem uma estrutura que é necessária dentro da sociedade. Isso se faz diante de toda essa composição, né, da ideia, por exemplo, do Estado de Direito. Então ele vai estar dentro desse cenário. Na vertente sociológica, nós podemos perceber que isso é um componente que determina muitas ações da sociedade, dentro da sociedade. Vamos adiante então no nosso texto. O conceito do agir comunicativo atribui às forças ilocucionárias da linguagem orientada ao entendimento a função importante da coordenação da ação. Por esse motivo, devo lembrar, em primeiro lugar, como a compreensão clássica da relação entre a factibilidade e a validade, delineada na tradição platônica, se modifica quanto a linguagem passa a ser considerada como um médium universal de incorporações da razão. A tensão entre a factibilidade e a validade, que introduz no próprio modo, que se introduz no modo de coordenação da ação, coloca exigências elevadas para a manutenção de ordens sociais. O mundo da vida, as instituições surgem naturalmente, e o direito tem que amortizar as instabilidades de um tipo de socialização que se realiza através das tomadas de posição, em termo de si ou não, com relação à pretensão de validades criticáveis. As instituições, elas entram com essa responsabilidade. Então as tensões, elas vão ocorrer. E essas tensões, em outras palavras, elas são o quê? Elas são atribuídas, né, a componentes destas instituições que passam a fazer parte desse cenário e vão, de certa forma, regular esse processo de alguns comportamentos, às vezes, indesejáveis dentro desse contexto social. Então nós percebemos que isso é uma vertente presente, importante, dentro desse contexto que nós tratamos aqui do universo social. Vamos adiante. A idealidade e a generalidade do conceito e do pensamento interligam-se com outro tipo de idealidade, inteiramente diferente. O conteúdo de todo pensamento completo é determinado por um estado de coisas que pode ser expresso numa proposição assertórica. Entretanto, todo pensamento exige, além do conteúdo assertivo, uma determinação ulterior. Pergunta-se se ele é verdadeiro ou falso. Sujeitos pensantes e falantes podem tomar posição em relação a qualquer pensamento, dizendo sim ou não. Por isso,
ao simples ter um pensamento, vem acrescentar o ato de apreciação crítica. Somente o pensamento traduzido em proposições ou proposições verdadeiras expressam um ato. A avaliação afirma em um pensamento ou em um sentido assertórico de uma proposição pronunciada, colocada em jogo, a validade do juízo ou da frase, e com isso, um novo momento de idealidade. É claro que essas posições, elas ocorrem assim de formas diversas, né? Então, o sim ou não, o aceitar ou não aceitar, tudo isso faz parte dessa estrutura. E quando nós falamos do princípio crítico, né, ele vai contemplar essa composição, vai estar junto dentro dessa forma de pensar. Portanto, generalidade e o conceito de forma a você pensar o que é o ideal dentro desse cenário, elas vão, em outras palavras, ser diferentes de cada indivíduo. E aí você já tem alguns conflitos que ocorrem dentro dessa estrutura. Então, o sentido, como ele fala aqui para nós, assertórico, de acertar, de ser o correto, né? Ele vai acontecer, mas ao mesmo tempo você tem as suas discordâncias dentro dessa composição. Vamos adiante. Peirce considera a comunicação e, em geral, a interpretação de sinais como nervo central das performances linguísticas. Bolte já pensava nisso acerca do diálogo, e ao tomar-se esse modelo de prática de entendimento, ele conseguiu explicar não somente o momento da formação dos conceitos, que funda a generalidade, mas também o momento da formação de juízos verdadeiros que superam o tempo, o lugar do conceito bipolar de um mundo representado linguisticamente, surge Peirce. O conceito tripolar da representação linguística de algo para um possível intérprete. O mundo, como síntese de possíveis fatos, só se constitui para uma comunidade de interpretações cujos membros se entendem em si sobre algo no mundo, no interior de um mundo da vida compartilhada intersubjetivamente. Real é o que pode ser representado em proposições verdadeiras, ao passo que verdadeiro pode ser explicado a partir da pretensão que é levantada por um em relação ao outro, no momento em que se assevera uma proposição. Bom, aí a gente pode perceber que as contradições, a forma, o entendimento, a comunicação, ela vai, em outras palavras, ser um processo presente dentro dessa composição das pessoas convivendo dentro do mesmo cenário, as pessoas tendo cada um a sua posição, a sua forma, o seu entendimento. Tudo isso são conflitos que existem dentro desse chamado cenário real. Então isso é uma relação que precisa ser discutida, claro que sim, porque ela vai, em outras palavras, se relacionar com o contexto social, se relaciona com o contexto normativo. Então é o cenário que não pode ser deixado de lado, né? Vamos ao nosso próximo slide. Pouco importa o modo como nos posicionamentos em relação aos detalhes dessa concepção controvérsia e ainda carente de um melhor esclarecimento. O fato é que, ao explicarmos o significado da expressão linguística e a validade de proposições assertóricas, trocamos em idealizações ligadas ao médium da linguagem a idealidade da generalidade do conceito e do significado é acessível a uma análise pragmática da linguagem utilizada para o entretenimento. Tais idealizações embutidas na linguagem podem assumir, além disso, um significado relevante para a teoria da ação. Caso as forças de ligação ilocucionárias de atos de falha venham a ser utilizadas para a coordenação de planos de ação de diferentes atores. O conceito agir comunicativo
que leva em conta o entendimento linguístico como mecanismo de coordenação da ação, faz com que as suposições contrafactuais dos atores que orientam o seu agir por pretensões de validade adquirem relevância imediata para a construção e a manutenção das ordens sociais, pois esta mantém-se no modo do reconhecimento de pretensões de validades normativas. Aqui podemos perceber que essa vertente ela começa a ficar mais forte. Ou seja, o agir comunicativo é a forma da comunicação, é a forma de expressar-se, é a forma de agir, é a forma de você pertencer a um contexto. Então tudo isso é um dos pontos importantíssimos das discussões que trazem, por exemplo, Habermas e diversos outros autores aqui, nesse contexto da chamada comunicação, de diversos níveis aqui. E ao mesmo tempo a gente pode perceber que esse princípio é um dos princípios geradores de diversos problemas e conflitos dentro desse contexto social. Assim, a necessidade de se entender esse processo, de você teorizar esse processo, é muito grande. Portanto, as discussões elas estão pautadas dentro dessa característica, do agir comunicativo, das ações comunicativas que vão, em outras palavras, contribuir para essa discussão. Assim, nós podemos perceber, então, que é uma das coisas extremamente importantes dentro desse contexto. Vamos ao nosso próximo slide. Qualquer sociologia desejosa de ter acesso ao seu campo de objetos, pensando pela compreensão hermenêutica do sentido, tem que levar em conta essa tensão entre a factibilidade e a validade. Tal circunstância, porém, deve afetar sua autocompreensão experimental convencional, uma vez que ela pode atribuir aos próprios sujeitos que agem comunicativamente a capacidade normal de superar estorvos de comunicação, resultando de simples mal entendimentos, ora mal entendidos, desmentem toscamente idealizações necessárias. Algo semelhante vale para uma outra suposição inevitável no agir comunicativo e igualmente idealizado. Os participantes da interação têm que atribuir-se reciprocamente a consciência de seus atos, ou seja, têm que supor que elas são capazes de orientar seu agir por pretensões de validade. Assim, nós temos então essa ideia do fato e da validade, do atribuir e do verificar. Então essas composições elas são importantes dentro desse cenário. Então são os fatores que vão mediar, que vão, em outras palavras, trazer esses princípios para as discussões aqui apresentadas, principalmente quando a gente observa aqui ao texto do Habermas. Vamos ao nosso próximo slide. Desde a época de Hobbes, as regras do direito privado, apoiadas na liberdade de contratos e na propriedade, valem como protótipo para o direito em geral. Ao formular sua doutrina do direito, Kant tomara como ponto de partida de direitos naturais subjetivos, que concediam a cada pessoa o direito de usar a força quando suas liberdades subjetivas de ação, juridicamente asseguradas, fossem feridas. Quanto o direito positivo sucedeu ao natural, momento em que todos os meios legítimos de usar a força passaram a ser monopolizados pelo Estado, esses direitos de usar a força transformaram-se em atualizações para iniciar uma ação judicial. Ao mesmo tempo, os direitos privados subjetivos foram complementados através de direitos de defesa estruturalmente homólogos contra o próprio poder do Estado. Esses direitos de defesa protegiam as pessoas privadas contra interferências ilegais do aparelho do Estado na vida, liberdade e propriedade,
Percebemos então que dentro desse cenário as mudanças elas vão ocorrer, as variações vão ocorrer. Quando você percebe que é inferido a você condições que você tem as suas perdas, tudo isso deve ser pensado. Então, se traz discussões de contratualistas, se traz discussões da relação do direito discutido já por teóricos anteriores que vão compor também e ajudar a pensar essa relação do acontecer, né, e da sua validade, do empírico e a sua relação com a norma, que são, em outras palavras, componentes importantes aqui dentro desse cenário. Espero que tenha contribuído com vocês as discussões as quais nós apresentamos aqui. Foi de grande valia. É um texto de grande importância a ser lido minuciosamente. É um texto que atribui diversos autores que são citados aqui. E aí a gente pode perceber que essa é uma visão efetivamente que a característica de Habermas, né, na sua complexidade, traz para nós nas suas leituras. A todos vocês, muito obrigado. Agradeço pela atenção e nos vemos aí nas nossas próximas aulas. Bons estudos!